Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema a imagem. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário, porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos nesse comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o conteúdo que é produzido aqui no canal. Também, com certeza, irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema a imagem. Uma coisa que é interessante nós olharmos, de vermos como os inimigos de Cristo se posicionavam e sempre queriam tramar algo para enganar ele, é quando nós vamos lá em Mateus 22. Em Mateus 22, nós vemos 3 grupos que eram contra Cristo, tentando armar um método, armar um meio dele caindo em contradição, utilizando o pensamento humano acima da Bíblia. E esses 3 grupos são os herodianos, os saduceus e os fariseus. O interessante é que nós olhamos para esse contexto e nós vemos ali que os herodianos eram aqueles que estavam a favor de Herodes. Eles estavam ali defendendo o segmento, o domínio de Herodes. Ou seja, eles estavam de uma certa forma apoiando Roma. Por quê? Porque Herodes ele era nomeado por Roma para ser o comandante ali daquela região, para ser como se fosse ali o imperador, por assim dizer, daquele canto, daquele espaço dentre os judeus. E por que isso é interessante? Porque os fariseus, eles eram nacionalistas, ou seja, eles queriam erguer mais uma vez Israel ao seu poder fora de Roma. Então, para eles não era relevante ou interessante que Herodes continuasse, porque Herodes estava sendo apoiado por Roma. Então, quando eu olho alguém sendo apoiado por Roma, eu vou ser totalmente contra isso. Só que, interessante, no capítulo 22, os fariseus que estavam ali tentando, sendo nacionalistas, eles usam os herodianos que eram a favor de Roma, junto com os saduceus que também eram a favor de Roma. Afinal de contas, os saduceus, eles eram eleitos por Roma para serem o sacerdote, o sumo sacerdote, ali o líder espiritual de Israel, se unem para estar contra Cristo. E eles começaram a fazer perguntas um tanto quanto questionáveis para ver qual que seria o posicionamento de Jesus. E uma coisa interessante é que Jesus ele nunca fugiu de uma discussão no quesito bíblico. Então, eles abordaram 3 aspectos interessantes. Eles abordaram a teologia, eles também abordaram política e casamento. Então, esses 3 temas eles estavam ali muito vigentes na época de Cristo e eles queriam saber o posicionamento de Cristo. Então eles trazem um posicionamento humano acima da Bíblia. E eles queriam saber se Cristo iria se posicionar a favor de um ou a favor de outro. Ou seja, ele seria favorável aos saduceus, ele seria favorável aos herodianos, ele seria favorável aos fariseus, mas Cristo se posiciona favorável à Bíblia. Então todos os argumentos bíblicos Cristo usa para argumentar que a palavra de Deus está acima da palavra humana, que o ser humano sempre estará abaixo de Deus. E ele argumenta, e ele traz vários ensinos, principalmente na resposta de Cristo, no capítulo 22, do verso 15 ao verso 22, onde tem um questionamento sobre dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, de que forma eu me posiciono. Ou seja, eu preciso cumprir o meu papel aqui nessa terra como um brasileiro. Eu preciso pagar meus impostos, eu preciso votar, eu preciso me posicionar em alguns aspectos, porém, tudo o que for contra a palavra de Deus, eu preciso me posicionar a favor da palavra de Deus. Eu preciso dar ao Brasil o que é do Brasil e dar a Deus o que é de Deus. A minha vida ela deve ser entregue a Cristo Jesus. As minhas ações devem ser entregues a Cristo Jesus. Não é o Estado que vai determinar a minha fé. Não é o Estado que vai determinar se isso ou aquilo é errado, se for contra a palavra de Deus. Aquilo que andar lado a lado com a palavra de Deus, maravilha. Isso eu obedeço, isso eu sigo. Agora, aquilo que o Estado defende e a palavra de Deus diz que é errado, eu vou continuar com a palavra de Deus. Eu vou usar a minha consciência bíblica para continuar defendendo aquilo que é correto, aquilo que é certo. E nesse capítulo Cristo nos ensina isso, a como nós devemos nos posicionar, a como nós devemos olhar em alguns debates que nós temos nos dias de hoje e pedirmos a sabedoria dos céus, pedimos a sabedoria de Deus para termos esse mesmo posicionamento.
Porque muitas vezes nós erramos porque nós queremos entrar nesse tipo de discussão, nós queremos dar o nosso posicionamento, o nosso pensamento que não condiz com a palavra de Deus. Quando nós temos uma discussão política dentro da igreja, por exemplo, principalmente em épocas de eleição, direita, esquerda, centro, enfim, nós normalmente utilizamos os nossos critérios. Esse político é melhor por causa daquilo, o outro político é melhor por causa daquilo outro, esse político aqui, então ele é essencial por causa disso, disso, disso. Mas a pergunta a ser feita é: o que a Bíblia apresenta sobre o conceito de religião, o conceito de política? Qual é a política que nós estamos proclamando dentro da igreja? É a política de Deus? É a política dos céus? É a política que nós devemos nos empregar em proclamar a mensagem do reino que está prestes a vir? É de ajudarmos, auxiliarmos os mais pobres? É entendermos que Deus é o rei do universo, mas ao mesmo tempo Ele está ao nosso lado? Ou é defendermos o partido A, o partido B, ou o partido C? O político A, o político B, ou o político C? Percebe? Todas as vezes que nós saímos do conceito bíblico, que nós vamos para o nosso conhecimento, nós fazemos algo errado. Mas Cristo mostra nesse capítulo que nós devemos nos posicionar biblicamente. A palavra de Deus é a minha regra de fé. Sola Escritura. Nossa regra de fé é a Bíblia. Então eu olho para a Bíblia e olho para o mundo. Eu olho para a Bíblia e me posiciono perante o mundo. Eu olho para a Bíblia, entendo o que é certo, entendo o que é errado. E aí sim eu vou me posicionar. Eu não vou usar o meu conceito humano para olhar para a Bíblia, mas vou olhar para a Bíblia e vou olhar para o meu conceito humano e vou entender: é isso que Deus quer que eu faça. É esse pensamento que é o correto, é esse pensamento que é errado, é isso que é certo a se fazer, é isso que é errado a se fazer. Porque todas as vezes que nós nos desviarmos, nós vamos errar, nós vamos falhar, porque a nossa bússola moral é uma bússola completamente equivocada. Então, eu saio para a direita porque meu corpo quer ir para a direita. Eu me lembro de Paulo: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço e faço muito. E no nosso termo político, nós podemos cair nesse mesmo erro de defendermos pessoas, defendermos ideias que são antibíblicas, que são ideias da qual a palavra de Deus não dá nenhuma base, nenhum suporte, porque fulano A ou Beltrano B está defendendo uma ideia que aparentemente é bíblica, mas se você virar na segunda página, você vai ver que não tem nada de bíblico e, na verdade, são pessoas utilizando meios, massas de manobra para conduzir pessoas a pensar de uma forma, exatamente da mesma forma que Cristo se posicionou, porque os fariseus, os saduceus, os herodianos usavam a mesma coisa, usavam meios, métodos, partes da Bíblia para controlar o povo. E Cristo vem e fala assim: a liberdade está na palavra de Deus. E vos conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor trabalha no nosso coração, o Senhor nos dá o entendimento, a compreensão sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Pedimos, meu Pai, que o Senhor continue agindo em nós, para que possamos caminhar cada vez mais em direção a Ti, para que cada vez mais o nosso entendimento seja ampliado e reforçado pela Tua sabedoria, que ao vermos situações parecidas com a que Cristo enfrentou, aonde o mundo nos pede um posicionamento, que não usamos o nosso conhecimento, mas sim o que a Tua Palavra diz, que não usemos aquilo que nós achamos que é certo e errado, mas aquilo que a Tua Palavra diz que é certo e errado, meu Pai. Trabalhe em nós, nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém? Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que dessa forma ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!